Poderoso Deus, amado Pai Celestial, estamos mais uma vez reunidos, ó Deus, na Tua presença santa, para Te agradecermos, em primeiro lugar, por estarmos aqui, por o Senhor ter nos trazido, o Senhor tem nos sustentado nas Tuas mãos de misericórdia e de graça. Pedimos-Te perdão das nossas culpas, das nossas iniquidades. Ajuda-nos, Senhor. O Senhor é que é a força que pode nos ajudar. Muitas vezes nós não podemos ajudar a nós mesmos. Estamos rodeados de fraqueza. Como está escrito, que o sumo sacerdote, ele oferece sacrifício por si mesmo, porquanto está rodeado de fraquezas. Mas o Senhor é a força da nossa vida. Nos ajuda nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus. Graças a Deus, que não está muito diferente não, assim. O microfone está tomando minha cara, não? Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Parece que só tem duas comunicações de computador, mas o meu celular está indicando que tem 7 computadores ligados, né? Descontando o meu, fica 6, né? Se você quiser comunicar a sua audiência, nós teremos prazer em anunciar a sua audiência, saber que você está conosco. Você comunica facilmente pelo site amensagemsobral.com.br e depois você pode voltar para o YouTube, que dá mais audiência para nós. Deus abençoe. Vamos ler a Escritura? Colossenses capítulo 2, do 16 ao 23. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carrego ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Amém? Podemos assentar. Bom, vamos começar logo aqui. Ninguém julgue ninguém, ninguém vos julgue. E ninguém vos julgue por causa dos sábados. Está escrito aqui, ninguém vos julgue por causa das festas, do sábado, da lua nova, dos sábados. Né? Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos. Revelação, né? Dominar com revelação. Irmãos, o que tem que dirigir a igreja é a palavra. E a igreja, a palavra, ela é dada pelo anjo da igreja. Quem dirige a igreja é o anjo da igreja. As 7 cartas à igreja da Ásia não foram dirigidos à igreja. A carta era para a igreja, mas ela foi dirigida ao anjo. É ao anjo da igreja. Porque nós vamos ter aí pessoas que acabam querendo dirigir. A pessoa diz que não quer dirigir, mas sai na frente todo o tempo. Como diz outro, sai fazendo a picada. Né? Você sabe o que é fazer a picada? É quando você anda no mato, mata muito fechada. Tem aquele um homem ou dois que ele vai na frente com o facão, ele vai abrindo o caminho, vai cortando aqueles matos lá e abrindo o caminho, que chama fazer a picada.
Vai todo tempo na frente, mostrando o caminho, se adiantando. Isso é dirigir. Isso é dirigir. A igreja tem que ser dirigida pelo anjo. Irmãos, nós vamos encontrar isso. Tem uns que a gente vai precisar puxar, carregar, arrastar, e tem outros que a gente vai precisar frear. Agora, quando a pessoa é puxada, ela até vem com facilidade, mas quando ela é adiantada e você quer frear, é difícil ela aceitar você segurá-la. É difícil ela aceitar você conseguir trazê-la para trás, porque ela está todo o tempo indo na frente. Não cumpre nem as obrigações, muitas vezes. Às vezes pessoas que não são nem dizimistas, mas querem evangelizar, querem fazer a obra, querem evangelizar. Você não faz nem o seu dever de casa. Você não está nem apto para a salvação, porque você não está cumprindo a palavra de Deus. Mas você acha que pode fazer a obra. Faça a obra de Deus, cada um no seu lugar. Mas a igreja tem que ser liderada pelo Espírito Santo através da palavra. Não é culto de anjo e essas coisas assim. Eu já vi muito isso aí. Pessoas com coisas espirituais e a palavra sendo deixada para trás. Mas eu quero chegar aqui, onde Paulo falou, né? Aí vem o legalismo, né? Aquele legalismo extremo. Não toques, não manuseis, não faça isso, não faça aquilo. E Paulo disse, é doutrina e preceito de homem. Doutrina e preceito de homem. Tem aparência de santidade, mas Paulo foi taxativo, não serve para nada. Salvação não é pelas obras. Salvação não é pelas obras. Devemos ter boas obras, mas não fazemos obras para ser salvos. As obras vêm em decorrência de sermos salvos. Não é fazer obra para ser salvo, é quem é salvo tem obra. Mas não como ordenanças, não sobrecarregado, não toque, não manuseie, não faça isso, não faça aquilo. E Paulo disse, não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Aqui nessa mensagem ainda, continuando, que nós começamos, eu vou ler aqui o 105, primeiro, e depois nós vamos voltar para o 76, parágrafo 75. Agora queremos descobrir onde queremos trazer este sacrifício. O sacrifício tem que ser trazido. Mas aonde levar o sacrifício? Aonde nós vamos levar o sacrifício? Poderíamos descobrir, todos queremos ir para o céu, não queremos? Eu quero ir para o céu. E todos sabemos que erramos. E a Bíblia diz, não há homem que não peque. Todos cremos que Jesus é o sacrifício. Agora queremos saber para onde levá-lo, para que seja aceito. Está vendo? Isso mesmo, a Bíblia nos diz para onde levá-lo. Veja, e será aceito ali. Fora dali não será aceito. Onde nós vamos encontrar Jesus? É numa religião? É não. Onde nós vamos encontrar Jesus? É numa igreja? É não. Onde nós vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo? Na sua palavra. Amém. Somente na sua palavra. Agora começando aqui, no 76, isso aqui são estudos baseados na mensagem do mensageiro de Deus para a era. E é bom nós aprendermos. Nós vemos aqui, Mombrana falando no último culto aqui, que Deus leva a nós a entendermos as profundidades, algumas coisas mais profundas. Não ficarmos apenas ali na superfície demais. Agora, a palavra Deuteronômio, a palavra em si significa duas leis. Que é a segunda lei, porque a primeira, Moisés, quando viu o povo na idolatria,
voltando para preceitos de homens, para doutrinas de homens, tinham feito um Deus de ouro para adorar. Moisés se irou tanto que quebrou a tábua da lei, jogou a tábua no chão e a tábua quebrou-se. E Deus não reprovou Moisés por isso, Deus tornou a fazer outra tábua, é onde é a segunda lei. Mas aqui, irmão Bruno está falando das duas leis, e tem duas leis, as duas leis. Irmãos, nós vimos aqui na mensagem, perguntas e respostas sobre o Gênesis, esse argumento de dizer que a lei moral, que a lei cerimonial foi abolida, mas a lei moral não foi, esse argumento adventista. Já vi pastor da mensagem falar isso, mas o profeta nos ensina isso aqui. As duas leis foram mudadas, mas mudada para onde? Para a graça. Nada foi anulado, nada foi, como é a palavra? Não vim abrogar, nada foi abrogado, foi cumprido. O sacrifício não deixou de existir. O sacrifício da graça agora é perpétuo, é contínuo, é Cristo. É sacrifício contínuo. Irmão Brana disse, quando ele começou a falar dos mandamentos, o irmão Brana falou, isso foi mudado também. Porque era não adulterarás na lei. No Novo Testamento até se cobiçar já adulterou. Na lei era não matarás, na graça se encolerizar contra o irmão já matou. Irmão Bruno disse, mudou, não mudou? Então mudou. A lei foi mudada, mas não abolida, nem ela foi magnificada, ampliada. E Deus tem duas leis. Uma delas é desobediência à palavra e morrer. Uma delas, uma lei, é desobediência e morrer. A outra é obediência à palavra e viver. Amém. Aleluia! Essas são as duas leis. E Deuteronômio significa essas duas leis. Elas nos foram absolutamente mostradas na Escritura. Uma delas é morte, a outra é vida. Vida e morte. Escritura. Deus trata somente em vida. Satanás somente em morte. E estas foram mostradas ao mundo publicamente, abertamente perante cada olho, e não há desculpa para nós. Uma delas foi mostrada no Monte Sinai, quando a lei foi dada, a qual condenou a raça humana inteira à morte. A outra foi dada no Monte Calvário, que trouxe a raça humana inteira à vida, quando a pena foi paga em Jesus Cristo. Aleluia! As duas leis de Deuteronômio foram cumpridas nestas duas grandes coisas, a lei e a graça. Quero que você note, novamente, também foram dados dois pactos, acordo. Um pacto foi dado a Adão, que foi sob condições, como lei. Se não tocares nisto, então viverás, mas se tocares nisto, morrerás. Isso foi uma lei. Então houve outra lei dada a Abraão, que foi pela graça incondicionalmente. Salvei a ti e a tua semente depois de ti. Amém. Aleluia. Esse é um tipo do Calvário, não o tipo do pacto de Adão. É um pacto abraâmico. Agora nós ouvimos dizer que há somente um lugar onde Deus se encontrará com o homem para adorar. Lemos isto aqui, mesmo no texto. Tornaremos a nos referir a isto em alguns minutos. Então, se há somente um lugar em que Deus se encontra com o homem, melhor sermos muito cuidadosos. Agora, deixemos de lado nossas tradições esta manhã, e nesta lição de escola dominical, e tenhamos absoluta certeza de encontrar esse único lugar. Amém? O lugar é único.
Porque Deus disse que não o receberá em nenhum outro lugar. Irmãos, você adorar a Deus fora de Cristo, fora do Senhor Jesus, é em vão. Não produzirá salvação. Pode até produzir milagres, porque você tem a fé em alguma coisa e a fé vai te apontar para Deus. Mas para a salvação tem que ter um lugar provido por Deus para a adoração. Esse se encontra na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em nenhum outro lugar, em nenhuma outra igreja, ele não o receberá. Somente em sua igreja, o único lugar em que ele o receberá, na igreja dele. Nós não temos igreja, nenhum homem tem igreja. Igreja só quem tem é o Senhor Jesus Cristo. Quando o homem diz que fundou a igreja, ele fundou a igreja para ele. Mas a de Jesus Cristo foi fundada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Agora, o que disse, irmão Brana? Se eu for sincero, não. E se eu for sincero, não. Nós vimos aqui, irmão, as leis de Deus, as leis naturais, a energia. Uma criança pode inocentemente, isso é sinceridade dela. E se ela se agarrar no fio lá, ela morre de choque. Então a sinceridade, irmão Brana, disse, não. Lembre-se, Jesus falou a algumas pessoas sinceras, os adoradores do seu dia, e disse, em vão me adorais, ensinando preceitos e doutrinas de homens. Adoração genuína e verdadeira do fundo do coração deles. Em vão me adorais. Estava falando, né, irmãos, aquela história. O dia que eu me operei lá, eu lamentei, eu quis falar, mas não tinha como. Eu tinha acabado de sair da mesa de operação. Eu ainda estava anestesiado, pelejava para mexer as pernas, não conseguia. Aí vem naquela história lá, aquela história falsa, de que aquele bispo da Igreja Universal, do reino do dinheiro, que o reino deles é de dinheiro, a do reino de Deus é pobre, a do reino de Deus não anda atrás de riqueza. Aquele bispo lá bateu com o pé na imagem lá. Aí nós sabemos a história, mentirosa, falsa. Aí ele adoeceu, aí foi se tratar lá nos Estados Unidos, aí toda noite vinha uma enfermeirinha, moreninha, conversar com ele, e ficava ali com ele. Aí quando ele ficou bom, foi dar uma festa para a equipe médica, faltou a enfermeirinha, ele viu que era Nossa Senhora, e se converteu a Nossa Senhora. Isso foi amplamente desmentido. No dia que um católico veio falar isso na minha cara, eu falei que esse falso ter se convertido a essa senhora, eu não duvido não. Agora que essa história é verdadeira, eu tenho certeza que isso é do diabo, é mentira. Isso é mentira de Satanás. Aí depois foi descoberto. Depois foi feita pesquisa, foi provado e comprovado, é mentira. Um pastor chegou e disse, no programa, o bispo Von Helder, a verdade é que o bispo Von Helder nunca esteve doente, nunca esteve internado, e continua sendo pastor. Aí agora a história já aumentou mais, mesmo depois dela desmentida, irmão. Mesmo depois da história desmentida, a história ainda aumentou mais. Eu estava lá na mesa de operação, e uma enfermeira lá, uma funcionária do hospital lá, falando. Aí a velha diz assim, uia, com aquela cara de piedade, uia, se admirando, uia. Aí ele foi lá na capela da Aparecida. Aí quando chegou lá, ele estava lá de joelho. Aí bateram no ombro dele, ele olhou, era a Nossa Senhora. A velha dizia, olha, irmão, dá pena de ver a sinceridade das pessoas, crendo numa mentira satânica, diabólica, mentirosa, mentira do diabo. Mas a pessoa está sincera. A velha dizia, olha, se admirando. E era mentira. É uma adoração em vão, irmão. Você chegar para Deus crendo em Nossa Senhora desaparecida ou aparecida, ou encontrado ou achado, ou de cima ou de baixo, o único mediador entre Deus e os homens é o Senhor Jesus Cristo.
Deus aceita adoração em Jesus Cristo. Deus não aceita adoração em santo, em santa, seja quem for. Ninguém no céu é maior do que o Senhor Jesus Cristo, nem co-igual com Ele. Aleluia. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Pessoas sinceras. Em vão me adorais, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens, ou seu credo denominacional, sinceros, reverentemente tão religiosos quanto possam ser. E isso não era novo. Sinceridade. Isso não era só com os fariseus. Caim e Abel, os dois primeiros adoradores que nasceram, nascimento natural aqui na terra, absolutamente vieram na mesma atitude, cultuar a Deus. Caim era tão religioso quanto Abel. Ambos edificaram altares, ambos amavam a Deus, ambos fizeram sacrifícios, ambos adoraram, ambos pagaram dízimos. Aí tem crente que é tão sincero, nem dízimo não paga, nem o dízimo do Senhor ele não dá, e ainda quer evangelizar, nem dízimo não dá, nem dizimista não é ladrão de Deus. Malaquias capítulo 3, eu não estou aqui fazendo apologia de dinheiro não, defendendo dinheiro não, mas nós vamos defender as escrituras sagradas. Os desobedientes não herdarão o reino de Deus. Ambos fizeram tudo exatamente igual, mas Abel, por fé que é revelação, fé é revelação, fé genuína é revelação. A palavra de Deus revelada, explicada, exposta e vindicada, glória. Caim fez uma oferta, mas Deus não a vindicou. Vindicar é confirmar, dar como resposta o aceite. Deus não aceitou. Deus requeria adoração e Caim fez a oferta, mas Deus não a vindicou. Todavia, pelo verdadeiro canal. Mas a oferta de Abel, Deus aceitou. A oferta de Abel, Deus aceitou. Irmãos, as pessoas não conhecem a Bíblia, as pessoas têm argumentos. Perguntei uma, por que Deus não aceitou o sacrifício de Caim? É porque foi oferecer fruta podre para Deus. Fruta podre? A Bíblia diz que Caim trouxe do melhor da terra. Caim trouxe do melhor. Deus não aceitou porque a revelação estava errada. A revelação era a vida. Abel ofereceu o carneirinho, sacrificou o carneirinho, ofereceu aquilo a Deus como substituto. Ele tinha perdido a vida e ele estava oferecendo a vida de volta para Deus. Aleluia. Você diz, bem, minha igreja é isto, a minha. Espere só um minuto. Deus interpreta a sua própria palavra pelos termos dela em que ele falou. Deus interpreta a sua palavra. Esse negócio de interpretação de homem não vale não, mas tem que ser interpretada pelo Espírito Santo. Veja, Caim disse, eu sou religioso, eu amo o meu Criador, ofereço a ti este fino altar, ofereço a ti este sacrifício, eu edifiquei todas estas coisas, Senhor, porque te amo. Abel disse a mesma coisa. Agora, é aquele que é vindicado, aquele que é provado. E Deus desceu e recebeu o sacrifício de Abel, porque por revelação ele tinha alcançado o verdadeiro canal de Deus que foi aceito. Amém. Abel ofereceu por si mesmo o que Deus ofereceria por toda a humanidade. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, sacrificado pela humanidade, para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Agora observe, esse espírito de Caim vira através da Escritura. Até este último dia, fundamental, simplesmente tão fundamental quanto o outro era. Veja o profeta Balaão e o profeta Moisés, ao mesmo tempo, irmão. Irmãos, preste logo atenção, não pode existir dois profetas verdadeiros ao mesmo tempo.
Quando tem dois profetas, não tem que ser falso. Não existe dois profetas verdadeiros. Como é que Deus vai tratar com dois profetas? E para dar uma revelação para um, uma revelação para outro? Um é falso. E Balaão era falso. Veja o profeta Balaão e o profeta Moisés. Ambos com 7 altares. Os altares de Jeová. Sangue em cada um. E não só isso, mas cordeiros em cada um. Em numerologia, exatamente o número certo, 7, perfeito. 7 carneiros, exatamente iguais, ambos os altares, tão fundamental quanto um era, o outro também era. Irmãos, vamos ler aqui. Mas a quem Deus vindicou, a quem Deus confirmou, está vendo? Está vendo? Aquele que estava em sua palavra. Fundamental não quer dizer muito, é a revelação. Tem que ser fundamental, mas tem que passar do fundamental, tem que ser revelado. Tem que ser fundamental, revelado. Se ficar só no fundamental, está aquém daquilo que Deus quer. Agora pense, estes homens, porque foram chamados e colocados nestas condições, estes fariseus, por Jesus, disse: em vão me adorais. Adoram-no, adoração genuína, adoração verdadeira do coração. Vós em vão me adorais. Por quê? Ensinando doutrinas que são vossas tradições de homens. Portanto, invalidais os mandamentos de Deus para o povo. Ensina preceitos de homens, doutrinas de homens, e invalidam a palavra de Deus. Se eu lhes ensinasse uma mensagem metodista, ela não faria efeito sobre vocês. Este é o tempo da noiva. Irmão, nós fomos chamados. Nós fomos chamados nessa mensagem. Eu não creio que um testemunho de Jeová vai chegar a enganar vocês. Mesmo o mais fraco, pode não ter conhecimento, mas sabe onde está firmado. Sabe onde está firmado. Se é eleito, sabe. Se é sincero, sabe. Se vê os cultos, assiste as pregações, sabe, porque foi ensinado. Se Moisés ensinasse a mensagem de Noé, ela não faria efeito. Se Jesus ensinasse a mensagem de Moisés, ela não faria efeito, porque a semente predestinada encontra-se ali, que somente será regada por esse tipo de água que é dado para essa semente. Estão vendo? Então não crescerá em nenhuma outra condição, tem de ser a condição que a faz crescer. Quando perguntaram para o irmão Brando qual era a evidência de ter recebido o batismo do Espírito Santo, o irmão Brando disse que, primeiro ele disse que foi amor, e aquilo parecia muito correto, e eu creio que é uma das evidências mesmo, porque você pode até ter amor e não ter o Espírito Santo, mas se você tiver o Espírito Santo, você tem amor, irmão. Você pode até ter amor e não ter o Espírito Santo, mas se você tiver o Espírito Santo, você tem que ter amor. Você não tem como ter o Espírito Santo e não ter amor. Mas depois o irmão Brando disse, a verdadeira característica do batismo do Espírito Santo é aceitar a palavra para a hora na qual vive. Aleluia! E nós estamos vivendo na hora que Deus enviou um profeta de Apocalipse capítulo 10, versículo 7, que vem com a mensagem para preparar a igreja de Deus para o arrebatamento. Nós estamos nela, eu creio nisso, aleluia. Então não faz efeito. Agora, pode-se tomar o ovo de galinha e colocá-lo numa incubadora, o qual deveria estar sobre uma galinha, mas chocará de qualquer maneira. Se eu colocar sobre um cãozinho, ele chocaria. É o calor, a condição que o faz chocar. Assim ele tende a estar sob condição de Deus. Você poderia tomar um ovo vivo, fertilizado e colocado sobre uma galinha morta, ele não chocará, está vendo? Veja, é a condição. Bem, é assim nesta era em que estamos vivendo. Você tem de encontrar qual é a maneira de Deus para fazer isso para esta era. Tem que encontrar a maneira que Deus quer para a era. Na era de Noé era entrar na arca.
Na era de Moisés era sair do Egito. Na era de Jesus é crer no único e suficiente Salvador. Nós estamos na era da águia agora. A era que alcançou uma altura. Aleluia. Bem, foi isso que Martinho Lutero encontrou. Foi isso que John Wesley encontrou. Foi isso que os pentecostais encontraram em sua era. A era e tempo de Deus para fazê-lo. Irmãos, nada acontece por acaso nem de uma hora para outra. A reforma, da qual Lutero foi um dos principais ou o principal, a ponto de irmão Branham catalogá-lo como mensageiro da era. Lutero não foi o primeiro, não começou da noite para o dia não. Já vinha há centenas de anos. John Hus, 100 anos antes, tinha sido morto, sendo padre, tinha sido morto pela Igreja Católica, porque os ensinos dele estavam contradizendo com os ensinos da Igreja Católica. Foi levado para a fogueira e antes de morrer, ele foi usado pelo Espírito Santo e falou: vocês vão me matar, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um homem e vocês não vão matar esse homem. Porque a palavra Hans em alemão é ganso. Ele disse: vocês vão matar o ganso, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne e vocês não vão matar. E foi Lutero depois. Lutero encontrou a palavra de Deus para a sua era. Lutero encontrou quando estavam vendendo indulgências e penitências para a salvação. Lutero encontrou a chave: o justo viverá da fé. Aleluia. Agora os pentecostais, aquele irmão, ele era cego de um olho, um irmão de cor, que realmente deu início à mensagem pentecostal na Califórnia. A velha Rua Azusa, até hoje é conhecido como o primeiro lugar onde se tem notícia de que o batismo do Espírito Santo voltou sobre a igreja. Foi em 1906. Ele foi alvo de riso porque era negro, foi ridicularizado, mas trouxe uma mensagem para aquela era. Só um corpo franzino, um sujeito que mal sabia assinar o próprio nome, mas o Senhor lhe tinha revelado que esta era a era para a restauração desses dons. Eles vieram, os dons pentecostais vieram. Não importa o que disseram, isto veio. Não importa se que digam que a mensagem do mensageiro é seita, a mensagem veio e é de Deus. Aleluia. Isto veio. Todavia, todos entraram na atmosfera disso e viram que era aquela era, e viram Deus vindicando que essas pessoas podiam falar em línguas, assim por diante. Isso aconteceu. Entretanto, quando ele foi e definiu que esta é a única evidência, isso matou a coisa. Aí começou a doutrina de homem. Os pentecostais botaram a língua estranha como única evidência do Espírito Santo. Então começaram a separar isto, aquilo, fazendo denominações, e que um vem numa nuvem, outro vem numa sarça, e ó que coisa, lá se foi. Aí começou as doutrinas e preceitos do homem, que vão e anulam a palavra de Deus. Nós temos que ter por norma e regra, condição de fé, a Bíblia Sagrada. Eu já falei, irmãos, ninguém vai me dirigir. Eu peço a Deus misericórdia, eu peço a Deus graça, porque eu penso que ninguém vai me dirigir fora disso aqui não. Ah, mas é culto de anjo, eu não aceito, eu aceito o que está aqui dentro. Ah, mas é profeta, é profeta, então vem aqui para dentro. É profeta, me guia aqui dentro. Se é profeta, vai me guiar aqui dentro. Se é anjo, vai me guiar aqui dentro. Se guiar aqui fora, eu não aceito não, não creio não. Aleluia. Paulo disse ainda que nós mesmos, ou um anjo descendo do céu, Gálatas 1:8, vos anuncia evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja maldito, anátema. É isso que denominações fazem. E outra mensagem, irmão Bruno fala: a denominação rompe a fraternidade. Irmão, tem tanta gente denominada, tem tanta gente rompendo a fraternidade, tem tanta gente pondo os crentes uns contra os outros, na própria mensagem, irmão, na própria mensagem. Isso é uma vergonha, mas tem.
É isso que as denominações fazem, está vendo? Deus não é autor de denominação, porque denominação é Babilônia, e Ele não é o autor da confusão. Babilônia, confusão, divisão, separação. Nós vemos, você nem mesmo tem de ser intelectual para ver isso, é Babilônia. Irmão Branco disse, um diz de um jeito, outro diz do outro, outro diz do outro, outro diz do outro. Irmãos, se nós sairmos fora da revelação, nós vamos entrar em confusão. Não é somente ler a Bíblia, não é somente ler as mensagens, tem que estar no espírito da Bíblia, tem que estar no espírito da mensagem. Aleluia. Está vendo? Tradição. Pense nisso, interpretação. Eu estava falando hoje de manhã aqui. Tem uma linha de interpretação aí que diz que a mulher pode casar de novo se o marido se desviar, porque ele morreu espiritualmente. Irmão, mulher não casou com homem espiritual, casou com homem de carne. Se ele morreu espiritualmente, ela não casou com o espírito dele, casou foi com o corpo dele. Ela casou foi com o corpo dele. Enquanto ele estiver vivo, misericórdia, misericórdia, fica apontando assim, fica. A pessoa pensa que eu estou apontando para o irmão. Não é, é o rumo que eu estou apontando, né? Se eu fosse esquerdo, né, eu faria assim, né? Mas eu sou destro, né? Eu aponto para cá, né? Você sabe que não é, não estou apontando para você. A não ser quando eu digo assim, né? Aponte o dedo e diga, né? Uma mulher não casa com o espírito do homem, não. Nunca vi um homem que casou com o espírito de uma mulher. Casa com o corpo dela. Casa com o ser físico dela. Essa interpretação tem que ser falsa, irmão. Ninguém casa com o espírito do outro, morreu espiritualmente, a mulher pode casar. Então tem que pegar o divórcio, tem que pegar o atestado de óbito do defunto espiritual. Tem que pegar e ainda mais o divórcio do homem físico. Para casar de novo tem que pegar o divórcio do homem físico e o atestado mortal de espiritual. O atestado de óbito. Interpretação. É autor de confusão, tradição. Pessoas sinceras. Agora, assim adiante. Porque crê nisto, ainda precisa haver um lugar sincero onde Deus encontra. Agora, vamos ver aqui, deixa eu dar uma pulada aqui para não... agora, note o versículo 2. Adorarás no lugar que eu escolhi. O sacrifício, naturalmente, onde eles adoravam sobre o sacrifício, o lugar que eu escolhi. Não o que tu escolheste, o que o homem escolheu. Não é o homem que determina o lugar, é Deus quem determina o lugar é Cristo. Mas o que eu escolhi, adorarás neste lugar. Mostra então que só um lugar, outros são em vão. Outros são em vão. Irmãos, não esqueça, nós temos eleitos e salvo comum. Temos eleitos e salvos comuns. Temos eleitos e salvos comuns. Você não pode achar que todo mundo é eleito, não. E ainda tem eleito, salvo comum e falso. Porque o falso é o perdido. O eleito é o que vai ser arrebatado. O salvo comum vai ser salvo só pela graça. Como Paulo diz, como pelo fogo. Mas o falso se perde, o ímpio se perde. Os outros são em vão. Tem de ser não da sua escolha, mas tem que ser da escolha dele. Bem, eu não tenho de ir à igreja. Talvez puseram a postagem de irmão Brano, uma foto de irmão Brano, e mais ou menos dizendo que irmão Brano estava dizendo que não precisava ir da igreja. Irmão Brano não disse isso não, irmão. Irmão Brano não pode ter dito isso. Essa frase não se encontra em nenhum parágrafo da mensagem do profeta, e se encontrar está sendo deslocada. Porque irmão Brano disse, você não pode ir ao céu sem a igreja. Jesus colocou a chave do reino dos céus na igreja. Aleluia. Bem, eu não tenho de ir à igreja. Ou, você é de mentalidade tão estreita. Ora, você mesmo importuna as mulheres acerca de pregar. A Bíblia não colocou a mulher para pregar o evangelho. Nós não encontramos nenhuma mulher pregadora, nós encontramos até uma sacerdotisa.
Oh, desculpa, perdão. Não encontramos nenhuma sacerdotisa. Sacerdote é pregador. Nós não encontramos até uma mulher profetisa. Encontramos até uma mulher juíza, mas nunca uma sacerdotisa. Jesus da graça colocou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, e depois na ordem natural da igreja ainda foram colocados diáconos, e em nenhum deles uma mulher foi empossada, foram colocados apenas homens. Mas nós ficamos com a palavra, irmão. Eles têm coragem de chamar nós de seita, mas nós estamos exatamente dentro da Bíblia. Eles dizem que não são seita e fazem tudo fora da Bíblia. Então deixa eu aqui na seita que cumpre a Bíblia. E as mulheres acerca de cortarem o cabelo. Irmão Brano, faz 30 anos que você prega para a mulher não cortar cabelo e ainda corta. Corta, e vão continuar cortando. E a mulher que corta o cabelo, se ela for casada, ela é desonrosa. Irmão Brano disse até que o marido tem direito de largá-la. Porque ele não pode casar com outra, mas por causa disso ele tem direito de largá-la. Porque ela está desonrando a ele e está desonrando a Cristo. E as mulheres acerca de cortarem o cabelo, e os homens acerca destas outras coisas. Ora, você é de mentalidade tão estreita, mentalidade estreita. A palavra de Deus é estreita mesmo, é caminho estreito, aleluia. Jesus disse: o caminho que conduz à vida eterna é estreito, e são poucos os que entram mesmo. E já o caminho que conduz à perdição é largo, é espaçoso, e é muitos que entram. Aleluia. Muito bem, está falando isso? Muito bem. Você não tem que aceitar a palavra de Deus acerca disso. Vá para onde se faz isso, você está vendo? E você descobrirá que isso está na Escritura. 1 Coríntios capítulo 11, se a mulher cortar o cabelo, ela é desonrosa diante de Deus. 1 Coríntios 14, 34, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não é permitido falar. E se quer aprender alguma coisa em casa, interroga seus próprios maridos, porque ainda sente que as mulheres falem na igreja. 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 9, não permite, porém, que a mulher ensine, nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada e caiu em transgressão. Ela se salvará dando à luz filhos, se permanecer como deixou na fé, na caridade, na santificação. Aqui é o caminho estreito para a mulher. Mulher não pode ser pregadora mesmo, não. É caminho estreito, irmão. Não é caminho de adoração dos outros, não é caminho de adoração da palavra. Paulo disse: o que eu vos ensino são preceitos do Senhor, mandamentos do Senhor. Está vendo? E você descobrirá que isso está na Escritura. Assim, em vão me adoram. Um inocente ali, bem ali, falou que igreja que mulher não prega é do diabo. Pelo contrário, igreja que mulher prega é que é do diabo. Porque ela está desobedecendo a palavra de Deus. O Espírito Santo pode estar lá, mas eles estão numa adoração fora da revelação. É adoração em vão. Irmãos, enquanto... mas por que Deus usa determinada pessoa, irmãos? Enquanto o Espírito Santo estiver na terra. E o Espírito Santo só vai sair da terra quando ele subir junto com a igreja sendo arrebatada. O Espírito Santo operará em cada lugar que ele for chamado. Onde tiver 2 ou 3, ele opera. Mas a operação do Espírito Santo não quer dizer a aprovação, não. Não quer dizer a aprovação, não. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos virão e me dirão: Senhor, no teu nome nós curamos os enfermos, nós expulsamos os demônios, fomos usados por ti e fizemos muitas maravilhas. E Jesus vai dizer: não vos conheço. Não vos conheço. Em vão me adoram. Jesus falou da mesma coisa, está vendo? Que cada pequeno jota, tudo, você deve ser fiel nisto. Irmão, eu tenho menos vontade de ser fiel. Eu creio. Eu posso não dar conta de obedecer, mas eu sou fiel no que eu creio. Eu sou fiel na fé, porque eu creio na Bíblia. Sempre a pequena vinha, a pequena raposa que faz mal à vinha. É um versículo lá de, não sei se é Eclesiastes ou é Provérbio, Eclesiastes, né? É Eclesiastes, é a pequena raposa. Por quê?
Porque a raposa grande não passa pela seca, mas a pequenininha passa e vai estragar a vinha. Às vezes as pequenas coisas, pequenas doutrinazinhas. Às vezes você deixa, não são as grandes coisas que você faz, são as pequenas coisas que deixa por fazer. Deus nos ajude. Lembre-se, uma corrente é somente tão forte quanto o seu elo mais fraco. Bem-aventurados todos aqueles que cumprem todos os mandamentos de Deus, para que tenham direito a entrar. Cumpram tudo quanto que Deus disse para as mulheres terem cabelo comprido. Aleluia! Você diz, um homem me disse, não, você diz, um homem me disse não faz muito tempo, ele disse, eu não prego uma religião na linha de roupas. Ué, eu disse, então o senhor não está pregando o evangelho. Deus estabeleceu isso ali. Ele disse o que fazer, e você ou faz. Você fazer isso é a coisa razoável, natural. Que pequena coisa, a pequeno e significante. Jesus disse que bem-aventurados que tomassem toda coisa pequena, cumprissem as coisas pequenas. E uma mulher deixar o cabelo crescer, isso é só uma coisa que ela pode fazer, e ela nem mesmo faz isso. Ela nem mesmo faz isso. Ensine-nos coisas grandes. Como se pode ensinar coisas grandes quando você se recusa a fazer a coisa comum e simples? Porque veja, seu motivo e seu objetivo estão errados. É seu amor a Deus. Senhor, não me importa o que tu queiras que eu faça, estou disposto a fazê-lo. Então você irá para a frente. Mas se você não faz dessa maneira, da maneira que ele disse para fazê-lo, é a escolha dele, o lugar que eu escolhi, disse Deus. Ali é onde você adora com o seu sacrifício. Você põe. Caim trouxe o sacrifício dele. Irmão, tudo que começou lá, aí já não foi no Jardim do Éden, né? Os 2 primeiros adoradores não foi no Jardim do Éden, foi na terra, foi fora do paraíso. De lá para cá, vem todo o tempo os 2 adoradores. Um sincero e outro sincero, mas errado. E o outro tem que ser sincero, mas correto. Caim trouxe o sacrifício dele. Os 2 cultos estão aí, irmão. Os 2 cultos estão aí. O problema é que um está dentro da palavra e o outro está fora da palavra. Abel trouxe o dele, dependendo do lugar do qual você o leva. Se o leva ao lugar onde Deus escolheu, estará bem. Ele o aceitará. Se não, ele não o aceitará. Não importa. É o mesmo sacrifício, seja o que for. Ainda assim é rejeitado, a menos que seja trazido a esse lugar. Aí foi voltar no primeiro parágrafo que eu li. Agora queremos descobrir onde queremos trazer esse sacrifício. Poderíamos descobrir. Todos queremos ir para o céu, não queremos? Eu quero, você quer? Aleluia! E todos sabemos que erramos, sem dúvida. Todos cremos que Jesus é o sacrifício. Agora queremos saber para onde levá-lo, para que seja aceito. Está vendo? Isso mesmo. A Bíblia nos diz para onde levá-lo. Veja, e será aceito. Fora dali não será aceito. Amém? Amém. Aleluia! Vamos ficar de pé. Quero que o irmão Paulo termine o culto com essa oração aqui. Deus abençoe, no nome de Jesus Cristo. Vamos orar uns pelos outros. Vamos levar o nosso sacrifício correto na palavra. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido e santo, poderoso Pai celestial, onipotente, nós te agradecemos pela sã doutrina, Senhor Deus, que foi pregada aqui, Senhor, neste púlpito, Pai, que corta, Senhor Deus, até as raízes do pecado, Senhor, porque o pecado é a incredulidade, Senhor Deus, e as denominações estão pecando contra ti, Senhor Deus. Pai, Senhor, obrigado pelo nosso pastor, Senhor Deus,
seu homem de posição, Pai, seu homem de caráter, Senhor Deus, que não deixa sua posição, Pai, pela palavra de Deus, Senhor Deus, sempre está atrás da palavra, Senhor. Oh, Pai, o homem corajoso, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Oh, Pai, nós te agradecemos, Pai, por nós sermos privilegiados por isso, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai, a nos preparar para o arrebatamento, Senhor Deus. Aquele grande dia do arrebatamento, Pai, que está tão próximo quanto nós não imaginamos, Senhor. Está próximo, Senhor Deus. As coisas estão acontecendo, Pai. O mundo está para explodir, Senhor Deus, cheio de perversidade, Senhor, cheio de abominações, Senhor Deus, cheio de pecado, Pai, cheio de violência, cheio de corrupção, Pai eterno. Oh, Senhor Deus, que nós estamos clamando, Pai, nós estamos gemendo pela nossa adoção, Senhor Deus, pelas abominações, Pai, do mundo, Senhor Deus. Oh, Pai, nos ajuda, Senhor Deus, pois é o desejo do nosso coração, é agradar ao Senhor, Pai. Nós nos contristamos, Pai, pelos nossos pecados, Senhor Deus. Nós não queremos, Pai, mas nós estamos lutando com tudo o que nós podemos, Senhor Deus, para agradar ao Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, continua nos ajudando, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Aleluia!